Olá, queridos amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu sou Michele, trabalhadora dessa instituição no setor doutrinário e no atendimento fraterno. E estamos aqui hoje por mais um estudo do nosso Evangelho, que ocorre de forma sequenciada todos os domingos no final da tarde. Quem assim o desejar pode pegar um copo de água para fluidificar, pode pegar o Evangelho para acompanhar o nosso estudo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, respirando fundo e pausadamente. Vamos sintonizar com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais que conduzem os trabalhos dessa tarde no plano maior. Vamos aquietar nosso coração, nos tornar receptivos para a mensagem que estaremos prestes a ouvir e que essa mensagem possa frutificar por mais e mais tempo, ressoando no nosso íntimo, para que delas possamos colher bons frutos e passar adiante a mensagem tão edificante do Cristo. Que assim seja. Hoje nós vamos concluir o capítulo Amai os vossos inimigos, o capítulo 12, com o tema O Duelo, que é o último tema do capítulo. São vários itens, do item 11 ao item 16. Eu vou ler apenas um trechinho e vou pedir que vocês leiam em casa o restante dos itens, para que a gente não torne o nosso estudo muito cansativo. Eu vou começar com o item 11, onde ocorrem as instruções dos espíritos. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, nos diz Adolfo, bispo de Argel. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sóis iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo, a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. E no item 13, eu vou destacar um outro trechinho. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, que pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. E no item 14 eu vou destacar mais um trechinho. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo, nos diz Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861. Então, qual a importância, né, contextualizando um pouco a história do duelo, né? Porque Kardec trouxe aqui tantos itens sobre esse tema. O duelo era uma prática muito comum na aristocracia, né, se multiplicando a partir do século XV, chegando a dizimar grande parte da nobreza, porque era uma prática mais frequente entre os nobres, entre a classe mais abastada, o que levou a Igreja Católica
a proibi-lo no Concílio de Trento em 1545, sob pena de excomunhão. Mas isso não foi suficiente para coibir os duelos que continuavam mesmo após a proibição da Igreja Católica, mesmo sob a pena de prisão que alguns estados começaram a proibir também, né? No século XVI, Portugal foi o primeiro país a proibir o duelo, seguido no século seguinte pelo imperador Luís XIII, que ele proibiu na França, mas isso também não foi suficiente para que os duelos deixassem de existir. No máximo, o que aconteceu foi que se criou o chamado duelo de primeiro sangue, ou seja, a primeira pessoa a ser ferida, ela era considerada que ela perdia o duelo. Não havia necessidade de você matar a outra pessoa, como era antes, né? Então, para quem acha que isso é um passado muito remoto, o Uruguai só proibiu o duelo no ano de 1980, ou seja, algumas décadas atrás ainda era aceito o duelo formalmente no Uruguai. E o duelo, ele possuía como objetivo principal a defesa da honra, né? A pessoa, por algum motivo, ela se sentia, né, na sua honra ferida, por assim dizer, fosse uma calúnia, uma difamação, um adultério, e desafiava o outro para o duelo. Existiam normas muito bem estabelecidas, né? Cada duelante, ele tinha direito a ter uma testemunha, ter um padrinho, que era quem acertava as armas, teriam que ser as mesmas, os dois usarem as mesmas armas, com horário pré-estabelecido. Havia um juiz que era imparcial, que ia julgar quem ganhou o duelo, e havia também um médico que prestaria assistência no caso dos feridos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele também aborda essa prática do duelo nas questões 756 a 759. Eu vou destacar aqui a última questão, que é a 759, quando ele pergunta: que valor tem o que se chama de ponto de honra em matéria de duelo? Ao que os espíritos respondem: orgulho e vaidade, a dupla chaga da humanidade. E ele ainda complementa com a questão, na questão 759A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia, ou seja, se eu tiver minha honra ferida e eu recusar, isso será uma covardia? Aí, que é o que os espíritos respondem: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas. E não é matando nem se deixando matar que repararão os agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Ainda havia uma outra questão do duelo que eu esqueci de comentar: se em qualquer momento, mesmo que já estivessem todos prontos para o duelo, o ofendido pedisse desculpas, né, esse duelo era automaticamente anulado com o pedido formal de desculpas, né, o caso o ofensor. Mas isso raramente acontecia, né? A gente observa, inclusive, no livro Amor e Ódio, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que se passa justamente na época de Kardec. Professor Rivail, ele inclusive é um personagem do livro, né? Ele foi professor e é amigo do personagem principal. Em vários momentos da obra é citado o duelo, inclusive, né, uma situação envolvendo, né, no clímax da obra, quando o Georges de Franceville, ele suspeita que o seu melhor amigo Gaston de Saint-Pierre tem um caso com a sua esposa Henriette de Lacordaire, e ele automaticamente pega duas armas e se encaminha para propor um duelo. É uma coisa mais como se fosse uma coisa normal para a época, mas durante uma discussão, um acidente fatal, ele acaba morrendo, se acidentando e morre com a sua própria arma.
né? E Gaston é condenado, então, por um crime que não cometeu, né? Mas será, trazendo agora para os nossos dias, será que os duelos realmente acabaram nos dias de hoje? O fato é que não, né? Nós vivenciamos vários duelos nos dias atuais. Eles estão presentes, seja os duelos físicos ou os duelos verbais, por exemplo, nas brigas de trânsito, nas discussões por ideologias, por políticas, por crenças religiosas. Então, no nosso dia a dia, basta que alguém pense ou haja de forma diferente, de forma que eu não concorde, para que se, entre aspas, estabeleça um duelo. E, além do mais, nós espíritas entendemos que existem muitos duelos que ocorrem no plano do pensamento, né? Naquele plano mental. Emmanuel, ele descreve muito sobre esses duelos mentais no texto, no livro Canais da Vida, no texto que ele titula justamente Duelos, que eu vou ler para vocês porque tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vimos espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje nos povos mais cultos semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, em relação, né, a esses duelos mentais, muitas vezes nós escutamos ou ouvimos alguma crítica, um olhar, uma risadinha que a gente não se incomoda e fica ruminando aquilo ali, ó, durante semanas, muitas vezes, normalmente quando alguém, entre aspas, fere o nosso orgulho, né, faz alguma coisa que na nossa cabeça nos desabona. Então a gente fica ali naquele turbilhão, naquele duelo mental, ou às vezes olha para a pessoa com a cara feia e fica aquela situação, aquele melindre. E o que seria isso se não um grande duelo em que nós acabamos nos deixando levar, né? Mas aqui é importante que a gente considere, por exemplo, diante de uma ofensa, dita ofensa, né? Será que realmente é uma ofensa ou será que eu me senti ofendido? Né? Porque muitas vezes a gente se sente ofendido porque aquilo ali tocou em algum defeito, em alguma questão nossa, mas não necessariamente que aquela pessoa tenha praticado um ato de ofensa sobre nós, né? E mesmo que ela tenha praticado, se aquilo ali corresponde, se é verdade, porque se não é verdade, eu não tenho porquê me sentir ofendido, porque na verdade é aquele agressor, aquele ofensor, né? Como até o próprio Emmanuel diz, é um doente, né? Porque quem agride, ele, na verdade, está adoecido. O professor Hermógenes, que era um grande mestre de yoga, ele dizia, né? Somente o doente e o ignorante agride, o saudável e sábio agrada. E corroborando com isso, o próprio Emmanuel nos traz, né, pela psicografia de Chico Xavier, recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Então, a gente tem que entender muitas vezes que aquele agressor ali, ele é a primeira vítima do mal, né? O mal, ele está dentro dele. Agora, se eu entro nesse duelo com esse agressor, eu estou acolhendo esse mal também. Então, aí eu estou entrando naquele turbilhão. E, por outro lado, eu silencio. Mas eu não digo às vezes, não adianta você silenciar em palavras e o seu pensamento tá ali, ó, lançando dardos mentais para aquela pessoa, como diz Emmanuel, né? Mas se eu silencio de fato, se eu consigo me desvencilhar daquela situação, eu saio daquela sintonia e eu consigo me libertar.
né? Esse é o verdadeiro sentido do perdão da ofensa. É tirar você da necessidade de se reencontrar com o seu agressor. Você liberta, né, sua mente dele. E ao passo que se você ficar conectado naquela sintonia, naqueles dardos mentais, você acaba, né, se algemando. Muitas vezes a gente acha que ao perdoar a outra pessoa, a gente está redimindo, está apagando o erro que ele fez, a agressão. Mas não, ao perdoar o agressor, eu estou me libertando daquela situação. Ele vai se acertar, ele vai se ajustar com o mal que ele fez lá adiante, mas eu não tenho mais essa relação com ele. Então, o perdão é no sentido de eu me libertar daquela situação. Se ele infringiu a lei, ele vai ter que pagar mediante a lei, mas não serei eu que vou ser responsável por isso, né? A palavra perdoar, ela aparece cerca de 76 vezes no Velho Testamento, mas todas elas em relação ao perdão de Deus para com o homem. Apenas em uma situação, que é quando Esaú perdoa Jacó, ela se dá de um homem para outro homem. Jesus, mais uma vez, ele revoluciona esse conceito de perdão. Quando ele nos propõe, além de nós perdoarmos outro homem, que nós perdoemos o inimigo, né? Aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal. E a doutrina espírita, ela traz como esse processo fundamental de nossa sublimação, de nossa evolução, esse perdão, essa necessidade do perdão para com o outro, para com o próximo, né? Seja ele nosso amigo, nosso inimigo, né? Então, para a doutrina espírita, isso é fundamental no meu processo evolutivo. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que no meu planejamento reencarnatório, eu preciso muitas vezes me deparar com esse agressor. E como eu vou reagir a isso é que vai me possibilitar evoluir e me desvincular daquele inimigo, daquele agressor, ou me ligar ainda mais, né? Me obrigando muitas vezes a reencarnar e reencontrar reiteradas vezes com aquele agressor, para que eu aprenda a perdoá-lo e a amá-lo, seja no seio familiar, seja no ambiente de trabalho, seja com uma pessoa que eu preciso conviver no templo religioso. Se eu não aprendi antes a perdoar, de alguma forma a lei vai me levar para o caminho onde eu reencontre inevitavelmente, né, esse agressor. Então, meus irmãos, essa era a mensagem de hoje, que eu queria deixar aqui, essa reflexão para a gente. E eu vou encerrar o nosso estudo de hoje com um texto de Madre Teresa. É entre você e Deus. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Madre Teresa de Calcutá. Então, com essa mensagem final, eu encerro aqui nosso estudo de hoje. Vamos mais uma vez fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais que conduziram os trabalhos desta tarde. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos contemporâneos que moram, coabitam
nesse mesmo período no nosso planeta, para que todos cada vez mais nos harmonizemos. Vamos vibrar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e que possamos ter uma semana produtiva e abençoada. Que assim seja. Muito obrigada, muita paz.